Vamos orar? O André já orou, mas eu quero que o Senhor tenha liberdade através do seu Santo Espírito para falar ao nosso coração. Que as palavras não saiam dos meus lábios como de persuasão humana, mas sejam palavras nascidas no trono de Deus e que frutifique a 30, 60, 100 por um. Senhor, fale ao nosso coração. Manifesta o teu poder nessa noite, Senhor, de forma extraordinária. Invada os nossos corações, invada os nossos lares, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor, que sejam impactados. E nós queremos proclamar liberdade plena do teu Santo Espírito. Fale conosco e nos transforme, porque nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? 6 homens ficaram presos numa caverna gelada por causa de uma avalanche de neve. O socorro só viria no amanhecer. Cada um deles trazia um pouco de lenha, mas quando a equipe de resgate chegou, a fogueira estava apagada, eles mortos, congelados, cada qual abraçado ao seu feixe de lenha. Os soldados não entenderam o que se passou naquela caverna, mas se eles pudessem voltar o tempo e ler o pensamento daquelas pessoas, talvez ficassem mais uma vez surpresos com a raça humana. O preconceituoso pensava: jamais darei da minha lenha para aquecer essa gente esquisita. O rico, avarento, pensava: vou ser o último a queimar a minha lenha. Quem sabe até posso vendê-la para esses otários. Vai valer uma boa grana. É a lei da oferta e procura. O forte pensava: não vou dar minha lenha para aquecer esses fracotes. Eles que façam ginásticas até o amanhecer, se quiserem se manter aquecidos. O fraco pensava: é bem provável que eu precise dessa lenha para me defender. O sabe-tudo pensava: essa nevasca vai durar vários dias, vou guardar a minha lenha por enquanto. O alienado não pensava nada especificamente. Por fim, um dos soldados desabafou: acho que não foi o frio de fora que os matou. Acho que foi o frio de dentro, o frio do coração, o frio da alma. Não deixe que o frio deste mundo mate você. Abra o seu coração e seja o primeiro a ceder ao seu feixe de lenha para manter a fogueira acesa. E eu com isso? Essa é uma pergunta que constantemente ouvimos, constantemente fazemos, mas o grande problema é que muitas vezes a resposta vem tarde demais. Muitos textos bíblicos revelam que o ser humano não está sozinho nesse mundo. Anjos, os ministradores de Deus e demônios a serviço de Satanás também compõem esse cenário e por muitas vezes na história interferem na vida do homem, seja o ajudando, seja servindo, seja tentando atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. A visão bíblico-cristã, do ponto de vista moral, divide a realidade espiritual em 2 lados. De o lado da justiça, onde estão Deus, os anjos, os discípulos do Senhor nessa terra. E de outro lado, o diabo, seus demônios, os homens que persistem em se rebelar contra Deus. É certo que sob os olhos de Deus, anjos e demônios interferem na vida do homem. Porém, crer que eles são os únicos responsáveis por tudo que acontece debaixo do céu é o mesmo que rasgar parte da Escritura e não acreditar na lei da semeadura, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Está lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. Pensando sobre isso,
o Senhor me levou ao Cântico de Débora. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 5. Você que está na sua casa, acompanhe. Aquele que não trouxe a Bíblia vai poder acompanhar aí no telão. Juízes, capítulo 5, nós vamos ler o Cântico de Débora. Esse texto data de mais ou menos 1150 anos antes de Cristo. É uma poesia, um cântico. E diz assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico: consagre-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresente, louve ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, ao Deus de Israel. Ó Senhor, quando saísse de Seir, quando baixaste deste os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus de Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, assentam-se em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, Débora, desperta, 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 e rompa em cântico. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com um povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon e os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque. Apressando-se pós ele até o vale, nas divisões de Ruben houve inquietação. Por que vocês permanecem entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Aser permaneceu no lateral e as suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Caná lutaram em Taanac, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde os céus lutaram as estrelas, desde as suas obras lutaram com Cícera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ela pediu água e ela lhe deu leite, numa tigela digna de príncipes trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, esmigalhou a sua cabeça, esmagou e traspassou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu? Ali ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Cícera, atrás da grande, e ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto?
Por que custa chegar o ruído dos seus carros? As mais sábias de suas damas responderam, a ela continuava falando consigo mesmo: estarão achando e repartindo os despojos? Uma moça ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojam para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o seu pescoço, tudo isso como despojo? Assim pereçam todos os seus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam seja como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Amém? Para vocês entenderem esse texto, é necessário vocês lerem o capítulo 4 anterior, que relata a história. Vocês lembram de Josué? Josué veio com Moisés, saído do Egito. O Senhor prometeu aos seus que dariam uma terra que emana leite e mel. Josué entrou naquela terra junto com os escolhidos do Senhor. Mas com o passar do tempo, esse povo começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor constantemente insistindo e chamando a atenção: preste atenção, me obedeçam. Até que o Senhor levantou juízes. E mesmo assim o povo continuava desobediente. Daí o Senhor resolveu entregar o povo dele a Jabim, do rei cananeu. E esse rei tinha um exército muito poderoso. Se você procurar no capítulo 4, você vai ver que ele tinha um exército composto de 900 bigas de ferro. Ou seja, era como o grande exército daquele período. E o seu comandante era Cícera, e subjugou o povo de Deus por 20 anos. Culpado o próprio povo pela desobediência. Mas o povo de Deus clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor, e o clamor ao Senhor foi ouvido no céu. E o Senhor falou através de Débora. Débora era uma juíza e profetisa. E ela se levantou para dar a resposta ao que o povo queria. Débora, ouvindo o Senhor, mandou chamar Baraque e falou: Baraque, se levante contra, porque o Senhor os entregará em suas mãos. Baraque teve medo, aceitou, mas diz: eu vou, mas só se você for comigo. Nisso Débora falou assim: eu irei, certo que eu irei, mas você então não será aquele que matará Cícera. Ou seja, haveria um decreto de Deus de que quem mataria Cícera seria uma mulher. E é o relato de Jael. Jael é essa mulher que mata Cícera. Ou seja, esse é o pano de fundo. Logo após essa batalha, uma batalha linda, porque o que aconteceu? O povo de Deus era subjugado, e o exército cananeu era enorme. E Deus deu uma estratégia, dizendo assim: olha, que eles desçam até o Monte Tabor, assim a planície na base do Monte Tabor. Pareceu talvez a Baraque que essa estratégia seria absurda, seriam todos espedaçados, mas obedeceu. O que o Senhor fez? Fez cair uma grande chuva que inundou o riacho que cercava aquela beira de monte, de modo que todas aquelas bigas foram atoladas na lama, de modo que todo aquele poderio do exército inimigo não pôde contra o exército de Baraque, e eles fugiram. Foram todos mortos a fio de espada, e entre eles fugiu Cícera, o comandante cananeu. Fugiu a pé e se escondeu numa tenda. Essa tenda era a tenda de Jael, a mulher. Jael serviu-lhe alimento, e quando ele estava dormindo, Jael pegou a estaca da própria tenda com um martelo de trabalhador e cravou aquela estaca na têmpora de Cícera. Esse é o pano de fundo. Isso é o cântico de Débora.
Agora, queridos, acho que todos estão percebendo o momento em que estamos vivendo. Vocês ouviram aqui dos lábios do Deda, uma loucura aquilo que está acontecendo no Afeganistão, do mesmo modo que também classifico como uma loucura aquilo que nós temos visto no nosso próprio país. No caso, a mesma pergunta que cercou a tribo de Israel no momento da convocação de Débora, e que obteve diferentes respostas, é a pergunta que persiste até hoje, em face dos cenários de tristeza e dor que estamos presenciando. E eu com isso. Amados, o texto nos revela de forma clara que existem aqueles que, quando convocados por Deus, respondem de imediato. É como se eles, quando convocados, dissessem: eis-me aqui. Mas existem aqueles que a resposta é dar de ombros. E eu com isso. Ou acham desculpas para não atender a convocação. E aqui no cântico de Débora, Débora não esconde quais são os heróis e ao mesmo tempo ridiculariza aqueles que não atenderam o chamado e agiram como covardes. Quais foram as desculpas observadas no texto pelas tribos que não aceitaram a convocação de Deus para a guerra? E aqui eu estou falando de uma guerra bélica. Mas, queridos, entendam, esse texto nos dá base para muitas e muitas guerras. Batalhas espirituais estão sendo travadas. Ou seja, existe uma população de cristãos que está sofrendo lá no Oriente Médio. Há notícias de muitos cristãos que estão sendo executados. São batalhas físicas, mas paralelamente a isso existe uma batalha espiritual. Ou você acha que nós não estamos travando uma grande batalha espiritual dentro do nosso país? Com todos esses acontecimentos, a gente tem uma noção de muitas vezes separar aquilo que acontece no nosso mundo físico daquilo que acontece no espiritual, e a gente não entende que existe uma correlação muito clara. E se você é do Senhor, tenha certeza, existe uma convocação do Senhor para a tua vida, de uma forma bem clara. Agora, quais foram as desculpas que nós observamos nos textos? Dá uma olhada naquilo que está no verso 15, 16. Os líderes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Porque vocês permanecem entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Queridos, presta atenção. A tribo de Ruben precisava discutir bem um assunto, sem descuidar do rebanho, é lógico. Quantas e quantas pessoas, quando são convocadas por Deus, se reúnem e falam assim: eu preciso orar mais a respeito disso. Quantas e quantas pessoas se escondem e não entendem. E é muito interessante, porque o significado do nome Ruben é: o Senhor olhou para minha aflição. Da onde nasceu essa tribo? Essa tribo nasceu dos filhos de Lia, mãe de Ruben, que se originou a tribo. Ela clamou ao Senhor porque era estéril, e o Senhor abriu a sua madre. Agora os irmãos de Ruben, pessoas de Israel, clamam porque estão aflitos, clamam por ajuda, mas ele não sai para ajudar. A pergunta que fica é: o que tanto a tribo de Ruben discutia enquanto o povo guerreava? O que tanto ficava confabulando? Talvez seria uma loucura lutar contra um exército tão poderoso e de 900 migas. Por que Deus usaria uma mulher para comandar esse movimento? Por que a tribo de Ruben preferiu ficar cuidando do seu rebanho a ir à guerra? Será que o bem-estar dos seus animais
valia mais do que a vida dos seus irmãos. O que se pode dizer da atitude da tribo de Ruben nesse episódio? Deus, através de Débora, não poupa a vergonha diante dos demais tribos e ironiza. A tribo de Ruben só sabe ficar discutindo, mas agir que é bom nada. Gente, eu estou, sabe, muito tempo de ministério, a gente já vai vendo que existe muito disso, sabe? Pessoas que ficam discutindo, mas não tomam posição. Pessoas que têm uma fé teórica, mas não têm uma fé prática. Não têm uma postura de atitude. É pessoas enreidadas dos livros e ficam discutindo todos os aspectos que envolvem aquilo, mas não se envolvem com as coisas de Deus a custo da própria vida. Sabe, a pergunta para os Rubens hoje é: quando você tomará uma atitude? Essa é uma pergunta que atravessa os séculos. Quando é que você vai tomar uma atitude? Ou você acha que não existem hoje pessoas que têm essa mesma postura? E a palavra do Senhor me fala de uma forma bem clara. Querido, o momento não é para muita discussão não, sabe? O momento é para você estar atento e ouvir o chamado do Senhor. Deixe de lado aquelas eternas e infrutíferas discussões teológicas e aquela falsa espiritualidade entre na batalha. Sabe, eu vivo falando e muitas vezes eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu olho aquelas mensagens de WhatsApp de pessoas pedindo oração e logo imediatamente eu vejo aquelas emojis de mãozinha. Eu até entendo que a pessoa está falando assim: estou orando. Mas entre aquela mãozinha e de fato o joelho no chão existe uma... Você entendeu? O que me fere, muitas vezes o Senhor fala ao meu coração, o quanto que aquelas pessoas que colocam a mãozinha, de fato dobram o joelho e oram. Socialmente ele está orando, mas Deus não está ouvindo o seu clamor, sabe? Queridos, não é aqui acusação, é pedido de reflexão. É o Senhor falando quanto que de fato as pessoas estão dobrando o joelho, quanto de fato estão em batalha, quanto de fato tomam atitude, quantos de fato vão em acudir o irmão, quantos de fato simplesmente fogem da rede social e entram no campo de batalha. Agora dá uma continuadinha assim, no verso 17. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, mais uma tribo. No caso, a tribo de Gileade, por estar além do Jordão, declarou com sua atitude que o assunto não lhe dizia respeito. E é interessante que a expressão Gileade significa boa sorte. Talvez ele esteja pensando assim: eu tive uma sorte muito grande. Por quê? Porque eu estou além do Jordão. O exército inimigo é um exército com bigas de ferro. Como é que essas bigas de ferro vão atravessar o lamaçal do Jordão? Não serei atacado. E por que então que ela ficou indiferente? Quando os seus irmãos estavam em guerra, ela se sentiu muitas vezes segura. E quantas pessoas hoje se sentem seguros, sabe? Ou seja, cristão perseguido e morrendo, é lá no Afeganistão, não é aqui. Sabe, aquilo que tem apertado o nosso país atinge alguns, mas não atinge a todos. Por quê? Porque eu tenho as minhas rendas, nada vai me afetar. Pessoas que depositam segurança, muitas vezes numa caderneta de poupança. Esses jovens não conheceram a Zélia. Sabe? Esses jovens não conheceram a Zélia. Pessoas que depositam a segurança nos bens que possuem,
direito de propriedade, quando se discute liberdade. Pessoas que estão pura e simplesmente dizendo: esse problema não vai me atingir. E não entende que nós fazemos parte de um corpo como um todo, exército do Senhor. E que a convocação é geral. A convocação é para todos. Sabe? Não sabiam eles que tudo que afetava as demais tribos também os afetava. Se olhar lá em Juízes capítulo 5, 6, não cessam as caravanas, as aldeias de Israel por causa dos cananeus. Ou seja, tinha parado tudo. Parou toda a nação. O que pode dizer da atitude da tribo de Gileade nesse episódio? Indiferença. Indiferença. Quantas e quantas pessoas estão pura e simplesmente indiferente ao chamado do Senhor? Indiferente. Pode um cristão genuíno acreditar que aquilo que acontece aos seus irmãos não afeta, não lhe diz respeito? Pode um cristão genuíno não sofrer a dor dos demais membros do corpo de Cristo? Gente, é para nós chorarmos quando o cristão é morto, pura e simplesmente por professar a sua fé. É para nós chorarmos quando a nossa liberdade é cerceada. E a gente acha que não vai acontecer. A gente acha que está protegido. Quando você deixará de ser indiferente ao sofrimento dos seus irmãos de fé? Essa é uma pergunta, sabe? Quando irá romper esse cordão de isolamento? Essa é uma pergunta que o Senhor tem hoje. Verso 17, ele continua dizendo: Gileade permaneceu ao outro lado do Jordão, e Dan, por que se deteve junto aos navios? A tribo de Dan, ela não veio porque ela precisava cuidar dos seus navios lojas. Eles eram os mercadores. Além de tudo, os cananeus eram clientes deles. É interessante que o significado do nome Dan é julgar. Mas a pergunta é: por que a tribo de Dan não se apressou para a batalha? Porque fez um mau julgamento. Sabe? Ele não poderia se levantar contra clientes. Ele cuidou de si. Ele pensava pura e simplesmente na sua frota. Talvez Dan tivesse se sensibilizado inclusive com o chamado de Deus. Não duvido inclusive que tenha mandado dinheiro. Quantas e quantas pessoas se limitam ao chamado de Deus, pura e simplesmente dizendo: eu vou contribuir. E existem chamados para isso específicos. E louvado seja Deus que aqueles que contribuem e seguram a corda, mas não arriscam a pele, não se apresentam, ficam escondidos. Além disso, os cananeus eram seus clientes. Quem sabe Dan tenha enviado um pouco de dinheiro, mas isso, o que se pode dizer da atitude da tribo de Dan nesse episódio? É que Dan errou nas suas prioridades. A prioridade era o seu povo, não o seu negócio. A prioridade era a vida e não o dinheiro. A prioridade era o chamado de Deus e não o lucro. Na relação das tribos que está lá em Apocalipse, Dan sequer é citado. Deus riscou o nome. Queridos, o que eu estou falando aqui é muito sério, gente. Sabe? Fala assim: pregador, esse é um texto do Velho Testamento. Isso aqui, rapaz, isso é mais atual do que nunca. Eu estou falando de batalhas espirituais e estou com uma convocação do Senhor para a sua igreja. E essa convocação é permanente, de forma clara, e mais do que nunca, para você brasileiro hoje nesse momento. Mais do que nunca. Mais do que nunca, para você cristão, diante desse avanço de pessoas contrárias ao cristianismo. E não é contrária simplesmente por divergência de opinião. É contrário a ponto de ferir a fio de espada, de matar. Sabe? A pergunta é: quando você acertará as suas prioridades?
Eu não lembro quem, o nome, mas disse que uma pessoa discutindo com outra durante muito tempo, falando assim: olha, rapaz, muda de vida, aceita Jesus, Senhor e Salvador da tua vida, é a única solução. E a pessoa insistia em não aceitar, até que ele estava à beira da morte. E mais uma vez o evangelista foi até ele dizendo assim: oh, rapaz, você não vai aceitar Jesus? Cara, olha, está chegando a hora. Aceita Jesus, renuncia a Satanás. Ele falou: mas eu estou na hora de morrer, não é bom, é um mau inimigo. Você entendeu? Porque tem pessoas que vivem assim, sabe? Pessoas que atravessam um abismo dizendo assim: ó, Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim. Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim. Sabe? Pessoas que ficam e não se declaram, não assumem posição. Agora, continuando o verso 17: Azer permaneceu no luteral, em suas enseadas ficou. A tribo de Azer não veio porque, fico pensando que ele estava na enseada, então ele estava na praia, né? Curtindo as férias, e o pau quebrando, e ele estava curtindo a férias. E é interessante que o significado do nome Azer é bem-aventurado, quer dizer feliz. Mas por que a tribo de Azer não se apresentou para a batalha? O que se pode dizer da atitude dessa tribo? Essa atitude é tal qual as outras, atitudes de indiferença, de insensibilidade, que alguém pode demonstrar diante do chamado de Deus. A pergunta é: quando é que as suas férias irão acabar? Gente, com relação ao chamado de Deus, eu já cansei de ver pessoas dizendo assim: ah, quando eu me aposentar, né, Walter? Quando eu me aposentar, daí eu vou me dedicar, sabe? Fala assim: não, agora, olha, quando eu tirar férias, quando as crianças ficarem maior, E as pessoas conseguem tirar férias de Deus, sabe? Constante férias de Deus. Agora, olha o verso 23, para terminar. Amaldiçoe Meroz, disse o anjo do Senhor, amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Queridos, os habitantes de Meroz eram uma vila a 20 quilômetros de Samaria. E é interessante que o próprio Senhor diz assim: amalditos sejam eles, porque eu chamei e eles não vieram. Amaldiçoe Meroz, diz o anjo do Senhor. Está claro aqui o veredito eterno de Deus. Amados, entendam, afora esses citados, todas as demais tribos responderam à convocação de guerra, e o Senhor, através do cântico de Débora, o exaltou. Zebulon e Naftali foram que se arriscaram não o seu rebanho, não só o seu negócio, não só as suas férias, mas arriscaram a própria vida. A batalha se deu no Monte Tabor, um pequeno monte redondo, onde os cananeus poderiam facilmente derrotar o povo de Deus com os seus amedrontadores carros de guerra. Mas quem venceu a batalha foi o Senhor, porque foi o Senhor que mandou chuva naquela seca e atolou todos aqueles carros, de modo que todo aquele exército foi facilmente aniquilado. E eu queria concluir. Quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta positiva nossa, e não desculpas, sabe? E eu queria convidar a você fazer uma reflexão no teu coração. Uma reflexão a respeito do como o Senhor tem chamado você. Você acha que tudo aquilo que está acontecendo no país, em Brasília, nos tribunais, no Senado, não diz nada a respeito de você? Não tem nenhuma batalha espiritual envolvida? Você acha que aqueles cristãos que estão sendo mortos lá no Afeganistão não tem nada a ver com você?
Será que Rubem não veio a tempo porque ficou eternamente discutindo o assunto? Gileade declarou com a sua atitude que o assunto não lhe dizia respeito. Dan ficou cuidando dos seus navios lojas. Aser estava de férias. Por isso a palavra de Deus honra as tribos que entraram na batalha e ironiza os demais. Se o Senhor levantasse uma nova Débora hoje para compor uma canção, onde entraria o seu nome? Entre os ironizados por Deus ou os heróis aclamados pelo Senhor? Há claramente uma batalha em curso, queridos. Quando você deixará de dar desculpas e verdadeiramente irá se engajar na obra de Deus. Quando Deus nos chama, Ele espera uma resposta. Olha o verso 31 para terminar. Assim, pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Vamos orar? Senhor, uma palavra escrita há quantos anos, Senhor, quantos séculos, mas mais atual do que nunca, Pai. Pai, nós sabemos, Senhor, que mais do que nunca existe uma batalha sendo travada, Senhor, meu Pai. E essa batalha, ela extrapola a sua espiritual e fere a carne, diz respeito às nossas famílias, diz respeito aos nossos filhos, aos nossos netos. Senhor, e existe na eternidade, como o último capítulo de Atos dos Apóstolos, um livro aberto, escrevendo a história da igreja. E nessa história existe espaço para cada um dos nossos nomes. Mas como o nosso nome entra nessa história eterna? Como heróis? Como aqueles que ouvem o chamado do Senhor e não se curvam diante do inimigo? Ou como aqueles que são ironizados e riscados? Pai, tem misericórdia de nós. Fala conosco. Porque o que nós queremos agora, ao ouvir tua voz, é romper com o passado e dizermos: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Tem misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?